apresentar para vocês hoje um projeto de acionamento de motores e o que a gente está propondo de fazer é uma maceira. Os tópicos do trabalho a gente vai introduzir brevemente, depois os objetivos, falar sobre a montagem e falar um pouco sobre o inversor de corrente de frequência. Introdução. Os princípios básicos do motor é basicamente o que as meninas já tinham falado, né? Que é uma conversão de energia elétrica em energia mecânica por meio de um campo magnético, né? E os principais componentes deles são o extrator, o motor e o inversor, ou a fonte, né? E ele funciona, o motor aqui, se não me engano, é de corrente alternada, né? E aí tem o campo magnético rotativo e o sincronizador, que é o ímãzinho do motor. Vou falar um pouco sobre a maceira. O que é uma maceira? É basicamente uma batedeira industrial, que ela funciona para bater massas que precisam de mais força do que uma batedeira tradicional. Existem vários tipos de girador, né? Que é o globo, que é tipo aquele fuezinho. Tem um ganchinho também. Tem esse que a gente vai mostrar agora para vocês, como se fosse uma raquete. E a importância do controle da velocidade da maceira é porque, dependendo da massa que você quer fazer, é importante para a ativação do glúten, né? Que é depender do tipo de farinha, massa fermentada, como o pão, você precisa de uma velocidade determinada. A depender se você quer fazer um biscoito ou um bolo, é outra velocidade. E a gente está propondo de alternar essa velocidade com o inversor de frequência. Bom, agora eu estou falando sobre os objetivos do nosso projeto. Bom, então o objetivo principal é aprender como fazer estacionamento de motor, né? E estar controlando no caso que a gente vai estar utilizando o motor, vai ser a velocidade, controlar a velocidade da rotação do eixo ao nosso favor, de acordo com o nosso interesse que a gente vai estar querendo. E aplicando isso de acordo na indústria de alimentos, que é o nosso curso, né? É voltado para a indústria de alimentos. Bom, a montagem. A montagem consiste em sua maioria, equipamento que a gente utilizou bem simples. A gente utilizou madeira, um balde de plástico, uma haste de ferro, uma haste de aço, e a gente também utilizou a impressão 3D. Então, como funcionou? A parte da madeira, a gente utilizou um suporte do motor, vai ficar acoplado em cima do nosso balde, que ele vai estar servindo como recipiente. A haste de aço, ela foi acoplada no eixo do motor, porque ela que vai estar girando, e dentro desta haste de aço, a gente produziu uma haste de ferro, que era um pedaço de régua de esquadro, 1 centímetro acima da borda, para quando o eixo da haste de aço ficar girando, ela não ficar sambando lá embaixo. Para dar um norte, né, para essa haste, a gente veio aqui no laboratório do Jean e ele imprimiu para a gente como se fosse um discozinho de impressão 3D, e esse disco no centro dele tem um formato cilíndrico e ele tem uma saliência para cima, para onde encaixa a nossa haste que vai ser acoplada no eixo. E assim vai evitar com que, quando o motor comece a girar, não fique fora de rotação o nosso eixo em si. Bom, agora eu vou estar falando sobre inversor de frequência. O que é o inversor de frequência? Basicamente, ele é um dispositivo eletrônico, utilizado em sua maioria em motores trifásicos. Qual que é a sua função? A função do inversor de frequência é propriamente dita, intuitivo, que é variar a frequência da corrente que está chegando da rede e passando para o motor. Quais são algumas vantagens? Tem várias. Vantagens como automatização do processo, segurança e economia. Algumas aplicações, como próprio a maioria da gente que vai estar usando esse tipo de aplicação, que é o controle de velocidade, tensão, rotação, ajustes de vazão e dentre vários outros exemplos. Bom, um pouco do funcionamento desse inversor. Ele vai estar convertendo o sinal de onda elétrica senoidal em um sinal de onda quadrada. Como que isso acontece? Essa conversão é feita através de modulação de largura de pulso, que é a sigla em inglês PPW. E dentro do inversor,
tem 3 ferramentas que ajudam nessa conversão. A primeira é a ponte retificada, que ela vai estar propriamente retificando esse sinal, então vai estar chegando um sinal senoidal e ele vai estar retificando esse sinal, convertendo para sinal retificado. Ele vai estar cortando o semiciclo negativo, deixando apenas o semiciclo positivo. A gente tem o filtro CC, esse filtro CC ele vai servir para aproximar esse sinal o mais próximo possível do sinal DC ou um sinal contínuo, elevando o pico de tensão. E a gente também tem a parte que vai estar em si convertendo a corrente, que é a ponte inversora, que ela é um associamento de transistores que, por meio dessa modulação por largura de pulso, vai estar convertendo. Então, dada uma largura de pulso diferente, vai estar acontecendo a variação na tensão e corrente e, consequentemente, a variação da velocidade do motor. Basicamente é isso, a gente deu só uma contextualizada, uma pincelada assim sobre o assunto e vai estar mostrando para vocês na prática como que funcionou o nosso trabalho. Ele está programado aqui já, então eu vou estar formatando ele. Para formatar, a gente aperta a tecla P e vai até o comando P204. E agora seleciona até 5, que aqui vai estar formatando ele para o motor na frequência de 60 Hz, que é a padrão. Agora ele já está formatado. Antes de eu começar a programar, esses fiozinhos aqui, o L1, L2, L3, eles foram acoplados diretamente da rede elétrica, né? Essas partes aqui, o 7, o 8 e o 9, são os potenciômetros que foram acoplados no inversor para estar fazendo o controle da velocidade do motor. Acoplado no 1 e no 5 são um botão de start, basicamente liga e desliga. E essa parte do U, V e W são os cabos que conectam diretamente no motor. Bom, agora chegou a parte da programação. A gente clica na tecla P e primeiramente vamos até o comando 220, que esse P220 ele serve para, ou a gente vai conseguir utilizar acionar o motor no inversor, que no caso seria o P220 0, e o P220 /1 é com uma fonte externa, que no caso que a gente vai estar selecionando, porque a gente vai estar fazendo uso do potenciômetro. Selecionado 1, a gente aperta a tecla P para salvar no potenciômetro em si, e agora a gente vai apertar no liga. A gente vai apertar o botãozinho de start e já começou a acionar o nosso motor rotacionando. À medida que eu vou aumentando a velocidade no potenciômetro, vai aumentando a velocidade também de rotação do nosso eixo. Então é basicamente isso. À medida que eu vou aumentando a velocidade aqui no potenciômetro, vai aumentando na verdade, à medida que eu vou girando aqui no potenciômetro, vai aumentando a velocidade com que o eixo do motor vai girando. Então a gente utilizou aqui a água simbolicamente como se fosse uma masseira, e se fosse uma massa de um biscoito, por exemplo, a gente ajustaria essa velocidade para dar a velocidade padrão de qualidade que exige do alimento que vai estar sendo misturado.